Diário de um Criativo. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio dessa temporada que vai explorar um pouco do universo criativo de diversas pessoas diferentes. No episódio de hoje eu converso com JP, ou João Paulo Gomes da Silva, um artista maravilhoso que começou a sua carreira no rock, mas que hoje esbanja a musicalidade na MPB brasileira. O artista de Osasco já passou pelo Ceará e sua família foi grande influente na sua paixão pela música. Nos instrumentos começou aos 11 anos com um violão que ele ganhou de presente. E olha, quando eu falei da banda de rock, que era o gênero que ele trabalhava no início, é sério, ele já teve até mesmo uma banda com um professor de química. Mas, apesar de toda essa influência, ele por muito tempo achou que não daria para se viver de música. Cursou 2 faculdades pela metade, cursos técnicos, manja muito de TI, mas, felizmente para nós, amante de música, ele voltou a trabalhar com essas influências que passam de Tim Maia, por Elis Regina, até mesmo chegar no Linkin Park. E em seu último projeto, Se Meu Peito Fosse Mundo, ele resolveu achar a cara que ele teria para apresentar pra gente. Qual é a cara musical? Quais são as influências que ele trouxe? Enfim, isso e muito mais a gente vai começar a entender agora. Afinal, como é que foi o início da trajetória de alguém que sonhava em ser músico, mas tinha medo de que tudo poderia dar errado? Fui fazendo várias coisas não ligadas à música, tentando não ser músico. Até que eu falei, cara, não vai dar, eu tô sendo infeliz demais, assim, eu tô muito novo pra odiar todos os meus dias e ser um cultuador de sexta-feira, sabe? Que fica toda hora querendo que a sexta chegue. Falei, eu não quero isso pra minha vida. Exato. E aí larguei e falei, mano, música vai ter que me dar dinheiro porque eu não vou ser feliz conseguindo fazer nenhuma outra coisa, então eu preciso conseguir pagar minhas contas com isso. E aí me joguei nessa parada fazem 8 anos e meio, quase 9 anos. E o começo foi bem difícil, tive a sorte, o privilégio de ter muita ajuda dos meus pais, que tem os dois ali comigo e morei com eles, isso facilita muitas coisas, de te dar a chance de poder errar um pouco mais, sabe? Sim, com certeza. Então, tava morando com meus pais, tive muita ajuda de estúdios que tipo, não, cara, você é massa, grava aqui e tal. O primeiro disco, inclusive, foi muito bacana, porque eu tava querendo desistir, eu tinha meio brigado com a galera da banda, tava querendo desistir de tocar. E o cara do estúdio onde eu ensaiava falou assim, não, pera, não desiste não, vem aqui conversar. Eu lembro que era uma segunda-feira, o dia que ele me chamou. Eu cheguei lá e o Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, tava lá. E eu sou muito fã de Teatro Mágico. Sim. E aí, tipo, vendo ele ali, a gente começou a conversar, ele começou a contar toda a história do teatro, que na época eu tava fazendo 10 anos de Teatro Mágico, assim. Ele contou todos os perrengues, todas as coisas que ele teve que enfrentar, o quanto foi difícil ele chegar naquele estágio, que naquela época o teatro estava no auge, então ele estava botando 5 mil pessoas em qualquer lugar que ele tocava, saca? E aí foi muito louco ver aquilo, e aquele papo com ele me deu força pra gravar o primeiro disco, Crônica de um Sonhador. Sim. Eu gravei lá no estúdio, que o dono do estúdio falou assim, não, eu te arrumo uma banda, a gente grava aqui, você me paga do jeito que der, a gente se vira, vamos fazer esse disco. Então eu tive muitas pessoas desse tipo na minha vida, esse clima de, mano, grava aqui, porque gravar disco, gravar single é muito caro. Sim, sim, Então, tipo, mano, grava aqui, te ajudo aqui e tal, não sei o que. Aí, com o tempo, encontrei 2 músicos que me ajudaram demais. Foram Gabriel Pinheiro e Marcelo Mariano, tocam comigo até hoje. Que também acreditaram no trampo, já fizeram muito show pra ganhar nada ou quase nada comigo, até que as coisas começassem a melhorar. Sim. E aí, quando eu vi, eu tava aqui, te dando entrevista. e graças a Deus que as coisas começaram a caminhar certo e essas conexões existiram para que você pudesse crescer cada vez mais. Eu achei curioso que você estava comentando agora que você teve diversas bandas de rock. Eu achei isso muito peculiar, porque a gente para ouvir no seu som hoje em dia. Tem, óbvio, ali os instrumentos de corda são extremamente presentes e muito bem tocados, diga-se de passagem, mas a gente não espera que tenha um começo assim com banda de rock. E aí isso me leva para uma das perguntas que eu queria saber. Quem eram os os cantores, quer dizer, cantores ou cantoras, que você tinha como referência para a construção do JP que a gente conhece hoje em dia? Quem eram os artistas assim que você tinha em mente? Cara, eu ouvi muita coisa, assim, eu sempre fui atento à música como um todo, porque música boa é música boa, não tem estilo. E as primeiras coisas que eu ouvia, meu pai, por exemplo, a gente andava muito de carro, né, viajava muito de carro, especialmente na época que a gente morou no Ceará, a gente viajava muito de uma cidade pra outra e tal, de repente ele ia trabalho e tal, não sei o que, e rádio, né? Uhum. E ele ouvia muito rádio que tocasse MPB, então eu ouvia muito MPB por causa dele.
Minha mãe gostava muito de pagode anos 90, então eu via muita coisa de pagode anos 90 em casa, com ela ouvindo. Eu lembro que quando eu aprendi, com 5, 6 anos de idade, a abrir o toca-CD lá de casa, eu achei um CD e comecei a colocar, pra ver o que rolava. Eu lembro que tinham 2 discos, um da Marisa Monte e um do Tim Maia. Eu adorava colocar e criança fica repetindo as coisas, então eu ficava ouvindo aqueles 2 discos eternamente, milhões de vezes. Foi passando o tempo na escola, os meus amigos todos adolescentes estavam naquele rolê de grunge, de ouvir rock pra caramba e tal, então eu comecei a ouvir muito. O Nirvana é uma coisa que não me pegou muito, mas tipo, System, eu aprendi a tocar várias músicas do System, toquei System pra caramba na minha adolescência. Linkin Park, Evanescence, Green Day, uma banda que mexeu muito comigo, é uma banda chamada Incubus, que foi uma banda de rock que eu vi, que o vocalista tocava djembe, e aí aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, cara, uma banda de rock, o cara toca tambor, velho, que foda, e tinha um DJ na banda. Achei aquela parada muito louca. Então dessas bandas foi a banda que mais me marcou, assim, de bandas de rock. Incubus foi uma banda que mexeu muito comigo, que eu de fato ouvia tudo, ouvia todos os discos, procurava tudo pra saber, enfim, como referência. Mas, como toda a minha família tinha a ver com música, então todo mundo me trazia um pouquinho de coisa. Minha tia, quando eu ia na casa dos meus avós, adorava botar DVD de samba pra eu ver, então eu colocava Jorge Aragão, Zeca Pagodinho. Ela era muito fã de Elis, então eu colocava Elis Regina pra eu ouvir também. Sim. Então essas coisas todas foram me circundando, aí eu conheci os outros caras que gostavam muito de rap, aí comecei a ouvir Racionais, comecei a conhecer muita coisa de, enfim. E eu acho que um pouquinho de cada uma dessas coisas foi se colocando no meu som, assim. Acho que o meu primeiro disco tá muito mais nítido da influência do rock ali nas coisas, desde System até Charlie Brown, CPM, enfim. Isso foi se diluindo e se misturando em outras coisas à medida que o tempo foi passando. E hoje eu acho que tem um pouquinho de tudo, muito mais MPB, obviamente, agora, mas acho que tem um pouquinho de tudo ali comigo. É interessante ver como de diversas formas a gente vai consumindo, principalmente durante a infância, que são nossos pais que guiam o nosso gosto musical, e isso acaba construindo a relação que a gente tem com a música, né? Isso é construído dessa forma, e eu acho maravilhoso. E a gente comentando agora um pouquinho mais sobre o seu último projeto, Se Meu Peito Fosse o Mundo, né, segundo álbum de estúdio aí, que foi dividido em 2 partes. Vamos comentar um pouquinho sobre ele. E a primeira pergunta é, por que esse título? Da onde surgiu essa ideia desse nome? Cara, uma coisa que eu pensei muito, assim, eu passei muito tempo construindo o artista que eu sou agora, assim como passarei muito tempo construindo as minhas próximas versões artísticas, Sim. Enfim. Mas no meu começo, eu lembro que no meu primeiro disco, eu não fazia ideia de como era gravar um disco. Eu achava que ia terminar o disco em 2 semanas, e eu demorei quase 2 anos para finalizar aquele disco, por questões financeiras, de tempo, enfim. Achei que ia chegar no estúdio e gravar tudo, e em 1 semana estava pronto, e não era assim. E eu também não sabia muito sobre produção, eu realmente opinei pouquíssimo, ou quase nada, na produção do meu primeiro disco, porque eu não me achava com conhecimento suficiente para dar opinião, sabe? Então eu deixei todo mundo meio que fazer tudo e fiquei esperando ficar pronto. Só entreguei as músicas e opinava aqui e ali. E aí, depois que o disco ficou pronto, eu fiquei naquela de, putz, mas será que é esse som que eu quero fazer? Será que é desse jeito que eu quero que o som me represente? Assim, será que essa é a minha cara musical? Que cara é essa? Eu também não sabia. Então eu comecei a testar muita coisa. Fui gravar em estúdios de outros amigos. Eu lembro de uma galera muito, muito massa de um estúdio na periferia chamado Siga o Som. Falei assim, pô, eu tô sem grana pra gravar, mas era amigo da galera, a Cami, né, que me indicou, uma amiga minha, que me indicou esse estúdio. E eles falaram assim, ó, Jota, grava aqui, a gente faz o seguinte, a gente deixa você aqui 2 semanas, mano, pra você gravar, e é o tempo que a gente tem, porque a gente vai estar fazendo umas outras coisas, fica à vontade. Cara, eu peguei um colchão, fui pro estúdio, e fiquei 2 semanas ali, não, vou fazer isso, fazer aquilo e tal, não sei o que, tive a ajuda de um outro brother meu também, o Adam Oliveira. Aí levantamos um single. Beleza. Eu falei, putz, será que é isso? Não sei. Tô indo... Enfim, eu fui testando muitas coisas, né? Até que chegou um momento que eu conheci Tabé e Marcelo, que me ajudaram muito. Eles foram 2 pessoas que ao mesmo tempo que me incentivaram, me cobraram muito, assim. O Marcelo Mariano é filho do César Camargo Mariano, o maestro que fez todos os arranjos incríveis de Elis Regina, irmão de Maria Rita. Enfim, ele é um baixista incrível, gravou um monte de disco do Djavan, do Lenine, toca com o Djavan até hoje, inclusive. Foda. Cabé Pinheiro também, um músico excepcional, dos maiores percussionistas do país. E eles me ajudaram muito, não só a me incentivar, a me cobrar também e em evoluir. Tipo, ó, se a gente acredita que você pode mais, então estuda isso aqui, faz tal coisa, melhora isso aqui e tal, enfim. E aí até que chegou o momento de, com o Lucas Maia, que foi o produtor do EP Garou, a gente lançar o EP Garou. Foi uma virada de chave pra mim, porque o Lucas é um produtor muito absurdo de incrível.
Uhum. Eu muito confiei nele, porque ele tinha me arrumado uns problemas lá, perdi um disco inteiro que eu tinha gravado, e ele falou assim, não, grava aqui, a gente te ajuda, vamos fazer, eu produzo. E aí, com ele eu aprendi muita coisa, eu realmente confiei muito nele, dele fazer os processos, fui tentando aprender como ele fazia as coisas, porque o Lucas é um produtor muito premiado, e aprendi muito, e a partir dali eu comecei a entender mais o que eu queria e o que eu não queria. Então, para chegar no Se o Meu Peito Fosse o Mundo, foi que finalmente eu estava começando a entender que tipo de artista eu queria ser, sobre o que eu queria falar, de que jeito que eu queria me colocar como artista no mundo. E a frase Se o Meu Peito Fosse o Mundo vem de uma música do EP Garoa, especificamente da música Garoa, que diz: faz de conta que o teu peito agora é um mundo, e nele, lá no fundo, qual é a sua questão? E aí eu pensei, tá aí, se o meu peito fosse um mundo, o que é que eu teria para dizer? O que E aí você teria achei que para esse seria um bom apresentar? nome. Exatamente. Aí eu achei que isso poderia ser um nome bom pro álbum. E aí escolhi esse nome pro disco e comecei eu quero falar disso. Aí escrevia sobre tal coisa. Aí eu quero falar disso aqui. Já tem uma música que fala isso aqui. E aí eu coloquei tudo no disco, assim. Tipo, falei, eu acho que todos os assuntos que eu tenho para falar sobre agora são esses aqui e coloquei. Nossa, que maneiro. Eu achei foda a forma como você chegou à explicação do título do álbum. Inclusive, você trabalhou ele de uma forma um pouco diferente, né? Ele foi dividido em 2 EPs. Um lançamento no ano passado, lado A, né? E um lado B agora, que é uma segunda parte. Eu queria entender se teve alguma explicação, assim... Existe alguma explicação artística no motivo de você querer dividir isso? Existe algum motivo de marketing, talvez, por trás dessa decisão de dividir em 2 partes, em 2 anos, né? Separando um ao outro? Teve algum motivo? Cara, as duas coisas. De fato, a gente queria que esse disco se tornasse um vinil. Então, Marcos Preto, como diretor artístico, achou legal já cutucar o mercado nesse lugar, assim, de, cara, e se a gente já lançasse ele como 2 metades, pra já dizer que a gente quer que isso vire um vinil, e depois a gente vê como é que a gente vai fazer esse vinil. Mas ele achou bacana, e foi até legal, porque o raciocínio de construir um álbum separado em 2 metades é totalmente diferente do que um álbum completo, porque as 2 metades têm que fazer sentido sozinhas, né? Na sequência ali. E aí foi louco, porque eu tinha pensado numa sequência de músicas completamente diferente do que acabou saindo, mas que eu acredito que faz total sentido hoje, porque a gente raciocinou junto para chegar nessa divisão. E, obviamente, pelo lance do marketing, assim, quando eu tava com tudo definido, com a gravadora, com a Som Livre, para fazer, com a Slap, com a produção toda e tal, a gente tinha assinado o contrato, tudo certo, quando eu tava com as músicas prontas, já tava meio que no fim do ano passado, meio que caminhando pro fim do ano passado. Então, até gravar, produzir, mixar, masterizar e lançar tudo, a gente acaba lançando no final do ano. E aí, tipo, todo mundo falou assim, pô, Jota, disco de final do ano, daqui a pouco já é disco do ano passado. Então, e se a gente realmente levasse a sério essa parada de dividir em 2 partes, porque aí você lança uma parada agora, que tipo, teu nome tá quente, tem um monte de gente falando, você já lança uma parada agora, mas o disco meu sai no ano que vem. Aí eu falei, beleza, acho legal. E aí foi bacana porque, tanto artisticamente como na questão do marketing, acho que funcionou, assim. E uma curiosidade, eu acho que agora você falando sobre isso, sobre a forma como você queria contar a história do projeto, né? Das músicas apresentadas, da forma como você apresentou. O que mudou pra você escolher as 5 primeiras? Como foram a escolha das 5 primeiras pra você falar, tá, já que não vão ser as 10 de uma vez pra eu conseguir contar essa história, quais são as 5 primeiras que eu quero contar e como eu vou apresentar isso pro mundo? Como é que foi isso? Cara, eu tinha uma ideia prévia, que era pelo texto das composições e tal, mas eu fui muito bem convencido de não fechar a ideia de cara. Isso, Felipe Vassão, Marcos Preto e Lemos defenderam, eu achei que fazia total sentido. Que cara, vamos gravar as músicas? A gente grava as faixas e a gente ouve. E aí, ouvindo como estão ficando, vai dar para entender melhor o que faz sentido com o que conta melhor uma história uma coisa depois da outra, enfim. E aí foi muito louco, porque algumas faixas realmente foram diferentes, assim. A primeira música do disco e a última música do disco final foi o que, assim que eu ouvi, eu falei, é isso. Tipo, que foi Taê, que é uma composição em parceria com o Teodoro Nagô, que eu tava muito nessa de, conversando com ele de como compor esse disco, eu falei, cara, eu tô muito afim de fazer uma música sobre viagem, porque eu tô vivendo um momento muito foda na carreira, que é de poder finalmente viajar o país tocando e o mundo, assim. Eu já conheci muitos lugares e tal, queria alguma faixa que falasse sobre isso, vamos tentar fazer alguma coisa nessa onda e tal, beleza. E aí o Teodoro me chegou com a letra de Taê, que trouxe um significado totalmente diferente, porque ele não falou dos lugares que eu conheci, mas falou dos lugares que eu e ele queremos conhecer. Sim. Assim. E aí foi muito foda, porque ele falou de Cabo Verde,
Ele falou de Salvador, que a gente já conhece, beleza, ele falou de Cuba, e ele levou tudo para um lugar muito ancestral, sabe, que eu adoro também um homem negro. E aí ele colocou nesse lugar de viagem muitos lugares que a gente quer conhecer, mas ao mesmo tempo lugares que já têm a ver com a gente, vão sempre ter a ver com a gente. Então achei aquilo muito foda, e aí pensando de novo no nome do álbum, eu falei, cara, nada melhor do que de começar o disco dizendo onde eu quero chegar, saca? Pra onde eu quero ir, reverenciando as coisas que vieram antes de mim, então o disco tem que começar desse jeito aqui. E aí a última música do final, que é Banzo, que é a composição mais antiga do disco, que eu fiz há 10 anos atrás quase, com a Adriana Oliveira, é uma composição que entrou no disco de última hora. A gente estava escolhendo uma última música, eu falei, cara, deixa eu tentar essa daqui, assim. E ficou maravilhosa pra gente colocar no álbum, que é uma faixa que eu compus com a Nina quando a gente só sonhava em viver tudo que a gente tá vivendo agora. Assim. Um monte de dúvidas que a gente tinha sobre o futuro, sobre carreira, sobre medo de um monte de coisa, tentando achar o lugar da criança interior, assim, dentro do mundo e tal. Hoje em dia a gente tem muito mais certeza de todas aquelas coisas de 10 anos atrás. Então achei muito massa, depois de contar toda a história do disco, voltar para aquele ponto, assim. Sim, com toda certeza. Mas voltando à tua pergunta, das primeiras 5, depois que eu escolhi Taê, a gente foi ouvindo as faixas e entendendo o que fazia sentido. Aí a gente falou, eu acho que 1, 2, 3 é uma boa, uma música balançadinha e tal, de repente a galera curte ouvir, mostra samba rock é legal, beleza, colocamos 1, 2, 3. Aí a ordem natural das coisas, pô, essa música é massa, a versão do Emicida, legal, é levinha, vamos colocar também. Na Easy, que é uma composição da Nina também, falei, bom, tem que ter um feat na primeira metade, põe um feat da Xenia na Easy. E aí, por último, só pra gente poder, falei, pô, pra dar um gostinho do que vem por aí, eu acho que é a música que eu considero como a minha melhor composição do disco inteiro é Ouro Marrom, assim. Que é linda. E eu achei necessário que a gente terminasse essa primeira metade com essa porrada que é Ouro Marrom, assim, pra passar uma mensagem que eu acho extremamente necessária, pra mim é o texto mais importante do disco todo, e colocar ela como última da primeira metade pra dizer, tem mais coisa vindo aí, e foi bom acabar com ela. Então, aguardem que vem aí, veio, né? Graças a Deus. Inclusive, para a produção desse projeto, vocês estavam falando, inclusive, de viagem, né? Vocês viajaram para o interior de São Paulo, né? Vocês fizeram com um retiro musical para fazer o processo todo. E eu queria, muito se fala, né? Sobre esse afastamento do cotidiano, às vezes para criar, da realidade, às vezes para você produzir e tal, para criar cada artista. Acho que isso bate de uma forma diferente para cada um. E eu queria saber como foi essa experiência para você. Talvez, não sei se no primeiro projeto você teve essa experiência de ir para um lugar com pessoas para ajudar a produzir. Cara, nunca pude fazer isso. E como é que foi a experiência? O que você achou dessa experiência de ir pra lá? Porque eu penso assim, na escrita das músicas autorais, esse afastamento, ele faz algum sentido? Ou às vezes até mesmo do cotidiano que saem ideias pra você conseguir escrever? Cara, eu acho que, falando especificamente da composição, tudo, se você estiver atento e disposto, te gera possibilidade, assim. É muito louco porque a gente tem que achar um equilíbrio, assim. Se você estiver atento, qualquer coisa do dia a dia te faz escrever. Qualquer coisa do dia a dia, se você estiver atento, te faz escrever. Acho que uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que, às vezes, quando a gente está muito, muito imerso nessa correria do dia a dia, especialmente das coisas burocráticas da música, Sim. E tal, de tipo, reunião tal hora, não sei o que, tal coisa, e tal, show daqui a pouco, sessão de foto, e tal, não sei o que, é muito difícil você, pelo menos pra mim, e acho que pra vários outros artistas também, é muito difícil no meio de toda essa loucura você conseguir absorver o que tá acontecendo enquanto tá acontecendo, especialmente com um cara ansioso como eu, que fica pensando daqui a pouco toda hora. E parar para escrever o que você tá observando. Então eu acho que, de fato, o ócio para mim é sempre produtivo. Eu acho que tudo que eu faço surge do ócio. As músicas que eu mais gosto de ter composto eu fiz de madrugada no escuro, saca? Então, tipo, normalmente a composição eu acho que ela precisa desse distanciamento, não necessariamente físico. Eu acho que não preciso ir pra uma fazenda para compor uma parada. Seria lindo fazer isso sempre, mas eu acho que não precisa. Mas pro disco eu acho importante, porque tem uma coisa que, se eu não me engano, foi o Alan, a IR da Som Livre, que falou pra mim na Largolândia, que sempre foi um sonho, porque eu via muitos artistas fazendo isso, de não, porque vamos pra fazenda gravar com todo mundo, porque é legal e tal. Eu pensei, cara, pode ser realmente bom levar todo mundo pra lá, pra gente estar na mesma vibe. Eu acredito muito que pra além de bons músicos, sentimento, vibe, alegria, isso vai pro som, cara. Sim, com certeza. É muito incrível. A gente consegue escutar um disco, sei lá,
muito técnico, com um cantor maravilhoso, cantando perfeitamente, que às vezes não emociona nada. E às vezes um cantor que nem é tão bom te passa alguma coisa que quando você vê, você tá chorando ouvindo, saca? Tem umas coisas que vão pra música que é além de técnica, saca? Sim, com certeza. Eu certeza. acredito muito nisso. E aí eu falei, pô, vou pra Fazenda pra gravar. E aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu escolhi a banda eu escolhi a banda sozinho, né? Eu falei, ó, vai fulano, vai ciclano, vai não sei o que e tal, os cantores são esses e tal. E aí depois eu falei, cara, eu vou botar todo mundo uma semana e meia numa fazenda, e se não der certo, vai brigar, enfim. Convívio, quase um BBB. Quase um BBB. Ainda bem que não tinha jogo da Discord, né, do tipo, mas enfim. Levei todo mundo pra lá. E aí foi muito massa. E o Alan da Sony falou uma parada muito foda. Foi, cara, a vantagem de você trazer todo mundo aqui é que quando você tá em São Paulo ou no Rio, em qualquer cidade, gravando, você marca a gravação pra, sei lá, 11 horas da manhã. Aí o seu baixista teve a melhor noite na vida dele, anteriormente. O produtor brigou com a namorada, você não dormiu porque você tava ansioso, e aí cada um chega numa vibe. Aí, tipo, fulano tem que sair daqui, tem que gravar em 1h30, porque ele tem compromisso. E aí ele tá gravando correndo, ele não tá prestando atenção, ele tá executando a parada pra fazer. O outro tá puto ainda porque brigou com a namorada. Então a vibe é toda estranha. Lá na Fazenda, todo mundo riu da mesma piada no jantar na noite anterior, saca? Então o clima é completamente diferente, ninguém tá com pressa, todo mundo curtindo a Gargolândia ainda, que é a fazenda onde a gente gravou. Tem churrasqueira, tem piscina, tem um monte de quarto, cada um tinha lá seu quarto específico. Teve gente que levou a namorada pra ficar junto no quarto com saca? Foi muito legal, foi muito foda. Sim. Eu acho que é uma perspectiva muito, muito interessante, porque realmente a gente não para pra pensar muito nisso, no que, às vezes, o que vem pré, as gravações, sempre vai influenciar no que você tá fazendo, executando ali dentro, né? Pra caramba. Porque, por exemplo, a gente teve a possibilidade de gravar algumas músicas, deixar pronta e falar assim, pô, não sei se é isso, vamos testar outra coisa e gravar a música inteira de novo, porque tinha tempo, sabe? Tem algumas faixas que estavam gravadas, que a gente gravou umas coisas em São Paulo previamente, e que a gente chegou lá e a gente gravou tudo gravou de novo. Tem uma parada que foi muito foda, que é que o Thiago Baggio, que é um engenheiro de som maravilhoso, isso só rola indo com uma fazenda pra fazer, por exemplo, que foi, a gente passou um dia fazendo a passagem de som, que é, a gente posiciona todos os instrumentos, cada um numa sala, e começa a testar os microfones. Eu vou botar esse microfone aqui no amplificador de guitarra. Ficou bom? Não ficou bom. Então pera, vou pegar outro microfone. E aí, ficou bom? Ficou bom. A gente fez isso com todos os instrumentos, passamos um dia inteiro arrumando o som. E como a gente tinha fazenda à disposição por 1 semana e meia, a gente não mexeu mais em nada. Então, o som da gravação de todas as músicas é o mesmo. Isso é muito foda, sai no disco também, sabe? Então, esse tipo de vantagem, se possível, se você tiver apoio, ajuda ou grana pra fazer isso, faça, porque muda muito disco. Nossa, e é muito interessante, é muito bom você falar isso, porque enquanto a gente escuta o projeto, a gente consegue visualizar, né, de forma geral, a gente se sente dentro da banda, né, a gente se sente dentro ali, participante da situação e tudo mais. Eu acho que é algo que faz muita diferença e é algo que me chama muita atenção em produções que a gente tem visto atualmente, de como a gente às vezes sente falta da presença de um instrumento, né, da banda em si. E eu acho que isso faz uma diferença do caramba. Eu paro pra pensar em projetos. Acho que o último que me marcou nesse sentido, pelo menos nacionalmente falando, foi o Índigo Borboleta New, da Lineker. Esse disco é maravilhoso. Que você se sente dentro do estúdio com a banda. É surreal. É surreal. Então, e eu acho que isso é uma parada que faz a diferença, sabe? Esse rolê de você trazer um instrumento pra dentro da musicalidade como um todo. Acho que faz toda a diferença pra trazer, inclusive, emoção no projeto. E você tava falando, inclusive, do lado A, né? Que são as 5 faixas, e você comentou da parceria com a Xenia França. Eu queria primeiro saber como se deu essa amizade pra criar esse som e como foi pra você revisitar essas faixas que já são conhecidas e ainda conseguir trazer uma outra artista ali pra somar com você. Quais são os desafios de fazer isso? Cara, a Xenia é muito louco, assim. A gente ficou muito amigo e é muito doido isso, porque eu não consigo me lembrar do primeiro momento assim, de todos, o momento exato em que a gente se encontrou pela primeira vez. Eu realmente não consigo lembrar. Isso é muito raro na minha cabeça. Assim. Normalmente lembro de quando... E aí quando eu vi, a gente tava muito brother, frequentando a casa um do outro, mandando meme pelo Instagram, assim, tipo, doideira. E frequentando a casa, enfim, louco. E aí eu fui num show da Xenia, que ela foi tocar no So Far Sounds e tal. Eu tava querendo convidar ela pra fazer alguma coisa, falei, pô, podia chamar a Xenia pro disco, mas era aquela amizade recente que você fica assim, pô, será que já dá pra chamar? Será que não?
Garoa, minha cachorra aqui. Temos um doguinho na gravação. Temos um doguinho na gravação. Será que já dá pra chamar? Será que não dá? Aí no show dela, ela me viu, ela falou assim, eu sei que você tá gravando um disco, hein? Quando é que você vai me chamar pra cantar? Aí eu falei, olha, então acho que eu vou chamar, então. Falei, já tem até a música. Ela falou, beleza, me chama então. Aí ela me cobrou, e aí, tem mesmo? Falei, tenho, vou te mandar aqui. E aí mandei pra ela, na Easy, que é uma música da Nina, sem contar pra Nina, porque a Nina também é muito fã da Shein. Ela achou massa, porque uma coisa que eu achei foda, que ela falou pra mim depois, falou, cara, eu achei muito louco, porque todo mundo me chama pra gravar umas coisas meio doidonas, estranhas e tal. E eu gostei muito de ser chamada pra gravar um shot, um forró e tal, enfim, e tal, beleza. Gravamos, ela matou a música em 2 takes, gravou 2 vezes lá, acabou com tudo, foi maravilhosa a gravação dela. E, meu, muito, muito incrível, assim. Acho que foi zero desafio, porque a Shein é tão calorosa, tão pra dentro, tão pra fora, né, tão vamos aí, sim. Que não foi um desafio chamá-la de maneira nenhuma, assim. Foi uma honra, na verdade, fiquei muito feliz de poder tê-la no disco participando. Sim, com certeza. Realmente. E já agora, falando do lado B, a gente tem uma outra parceria que são com 3 pessoas que eu acho que são artistas incríveis, instrumentistas maravilhosos, que são os meninos do Gilson. É uma música muito gostosinha. E esse encontro, como é que se deu? Como é que foi a produção? Foi diferente de ter mais 3 cabeças ali pra produzir junto com você? Foi diferente. No caso, essa composição foi a primeira música que eu comecei a fazer pensando no disco mesmo. Então, uma composição que eu comecei a fazer muito influenciado pela Mayra Andrade, assim, que é uma artista que mudou meu jeito de cantar e tocar. Realmente, ela tem mexido muito comigo já faz um tempo. Aí, comecei a fazer essa faixa, fiz verso e refrão. E, na época que esses vídeos meus viralizaram, um monte de gente conhecida veio falar comigo. Pedir música, pedir pra fazer coisa junto e tal, enfim. E eu no começo me auto-sabotava de eu não tenho nada pra mandar pra essa galera, eu vou ficar na minha, e é isso. E aí fazendo essa, eu falei, vou tentar. Daí mandei pro José Gil. Falei, mano, comecei isso aqui. Aí na hora ele me ligou, falou, cara, não escreve mais uma linha, eu quero participar dessa música também, eu quero escrever alguma coisa. Aí eu falei, beleza. Aí nisso passaram, 2 meses. Ele veio pra São Paulo e falou, cara, eu vou estar em São Paulo, vamos se encontrar e vamos terminar essa faixa? Daí a gente se encontrou de madrugada na casa da Manu, que é uma amiga nossa. A gente terminou Feito a Maré juntos. E aí eu falei, e aí, cara, quer lançar essa faixa comigo? Ele falou, vamos lançar com o Gilson, vai ser legal. E aí foi desse jeito. Começamos a produzir a faixa e produzimos ela juntos, né? Eu, Felipe Vassão e Rodrigo Lemos, e os meninos, até chegar nessa versão final. Sim, eu achei a música maravilhosa e é uma delícia. Achei incrível, achei que foi uma mistura muito boa. E eu parto do princípio, quando eu digo isso de ter achado uma mistura boa, não só na forma do instrumento, mas eu acho que as vozes são interessantes, sabe? Porque você consegue escutar que, de maneira harmônica, né? As vozes trabalhando juntas ali e tudo mais. E eu queria falar um pouquinho sobre um outro artista que ele não tá no álbum, mas eu tenho certeza que ele foi uma referência. Eu queria falar um pouquinho sobre Djavan, que, né, é uma das maiores vozes brasileiras aí, o impacto dele na música é inegável, principalmente para artistas pretos, né? E é muito doido, porque eu reparei no último ano a gente conseguiu ver Lucas Carlos, no álbum que ele lançou, tem uma música com o nome do cantor, Ludmilla, no Numa Nice 3, lançou uma música que fala justamente dele, a dupla Yo1 e o Isra, né, fizeram cada um aí nos seus respectivos álbuns também homenagens ao Djavan. E a gente consegue chegar em Você, que, né, com a capa do álbum aí, que tem uma referência também justamente a uma das capas de uns álbuns antigos do Djavan. E eu queria que você comentasse um pouco, não só da sua experiência como pessoa com o artista Djavan, mas também sobre como você vê esse impacto dele tão grande nessa nova geração. Um cara que lá nos anos 80, nos 90, fazia love songs, vamos botar dessa forma, que embalaram novelas e televisões, a geração dos nossos pais, né, consumiam muito Djavan. E eu queria saber pra você, como é que você vê isso agora? Como é que é a sua experiência, a sua vivência com o Djavan, vamos botar dessa forma, né? Música brasileira é foda, né? Eu digo sem medo nenhum de conversar sobre isso com ninguém, de que a música brasileira é a mais rica, mais diversa e mais plural e mais incrível do planeta, assim. A gente tem de Cabelinho a Djavan, de Luiz Gonzaga a Ludmilla, saca? A gente tem muita coisa aqui maravilhosa acontecendo. E o Djavan é dessas forças da natureza que a gente tem no país, assim, um músico absurdo, que fala sobre coisas incríveis, que brinca com a rítmica dos instrumentos e da voz de um jeito incrível, que faz melodias incríveis. Então ele é musicalmente ele propõe muita coisa.
Então eu realmente acho que qualquer pessoa que resolve trabalhar com música tem que pelo menos ouvir. Pode dizer que não gosta, porque É muito difícil. mas eu acho que pelo menos ouvir, assim, que realmente Djavan propõe muita coisa. E é louco porque, inclusive visualmente, nas capas que ele lançou e tudo, é uma grande referência mesmo, como você mesmo disse, já está provado, não só para mim, mas para muitos outros artistas. E a gente acaba sempre se referenciando a ele, porque no meu caso foi o primeiro artista que eu falei, caramba, o que tá acontecendo aqui? Isso aqui que é isso? A primeira vez que eu comecei a me questionar sobre que tipo de artista eu queria ser, o que eu queria fazer, foi com o Djavan. Tinha muita coisa que eu ouvia e reproduzia, tipo, rock, eu vou tocar System, como é que toca? Assim, vou lá e faço igual. Agora, um artista que me fez me contestar sobre que tipo de som eu queria fazer pela primeira vez foi ele, assim. Que é um cara que a primeira coisa que eu notei, ele falou, velho, ele faz umas rítmicas no violão que parece que ele ignora pra cantar. Ele coloca o violão aqui e faz uma... Como é que ele faz isso? E as melodias, eu tentava tocar Djavan e não conseguia. Quando eu comecei a tocar violão, eu não tinha habilidade para tocar Djavan. Eu lembro até hoje da primeira música dele que eu consegui tocar, que foi Samurai, enfim. Ele é um cara que mexeu comigo nesse lugar de como ser muito rebuscado e ao mesmo tempo acessível, saca? O Djavan é um cara que é muito complexo musicalmente, mas qualquer pessoa canta, cara. Qualquer pessoa sabe as músicas, qualquer pessoa de qualquer classe social consegue acessar a faixa dele, isso é muito foda. Então, tipo, ele é realmente uma grande referência pra mim, assim, eu quis fazer a gente quis fazer essa homenagem pra ele na capa do álbum, porque uma coisa que a gente conversou muito sobre esse disco, no conceito dele como um todo, Marcos Preto levantou muito esse ponto. Falou, cara, muitas pessoas já sabem quem você é e tal, estão na expectativa de que disco é esse que você vai fazer, mas todo mundo sabe que não é o primeiro. Você não está começando. Então a galera quer alguma coisa. E aí ele levantou o ponto de a gente precisa, com o disco, em todos os aspectos, conseguir mostrar que você sabe o que veio antes de você e que você sabe onde você quer chegar. Então a gente na capa fez essa mescla da capa de alumbramento do Djavan, fazendo uma referência a ele, com um artista plástico americano chamado Barclay L. Hendricks, que é um artista plástico americano negro, que pintava pessoas negras longe dos lugares dos estereótipos, mas sempre muito bem vestidas, elegantes e tal, enfim. A gente quis colocar essa brincadeira na capa e essa referência. E aí o lance de ter o Djavan ali, para além da sonoridade, que é impossível não absorver Djavan e não acabar colocando isso na minha música, na capa também. Sim. Eu achei maravilhoso. Na hora que eu tava parando pra olhar assim, eu tava vendo, a pessoa falou assim, não, parece uma capa do Djavan. Eu falei, parece uma capa do Djavan? Peraí, eu fui lá pesquisar, eu falei, gente, não é que é mesmo? Olha, Djavan aí, sempre presente, um artista maravilhoso, eu acho ele incrível. E isso que você falou sobre a forma como ele brinca, tanto com a melodia, tanto com a forma lírica, que você, às vezes a música tá num lugar, a música tá num tom, mas ele tá num outro, ele tá num ritmo diferente, num tempo diferente, eu acho isso incrível, é surreal, eu acho que é algo único dele que as próximas gerações que consigam sempre absorver disso, acho que sempre tem como você tirar proveito a cada projeto dele você consegue tirar proveito de algum lugar, pensar alguma coisa que vai te fazer musicalmente se questionar sobre a forma como você está produzindo o seu próprio conteúdo. E você estava comentando agora, inclusive, do seu primeiro projeto, lá em 2015, né? Você estava lançando o Crônicas de um Sonhador. E agora uma pergunta um pouco mais, talvez, aspiracional, vamos botar dessa forma. A gente consegue dizer que se o mundo fosse... se meu peito fosse o mundo, ele, de alguma forma, é a concretização dos sonhos que você cantava em Crônicas de um Sonhador? Você sentiu que... O que você sentiu que mais mudou na sua trajetória de lá até aqui? Eu acho que sim. Eu acho que dá pra dizer sim que é a concretização dos sonhos, sim. Porque naquela época, assim, eu sempre tentei ser muito realista com as coisas que eu desejava e tal. Eu precisei ser assim, né? Somos homens negros, sabemos o que é isso. E aí eu falei assim, cara, já que tá difícil ganhar dinheiro com música, eu preciso ser muito realista pra conseguir alcançar um lugar em que... Porque na real o que eu queria, mano, eu queria pagar minhas contas com o meu som. Se rolasse de ficar conhecido e ver trabalho autoral, beleza. Mas eu queria pagar minhas contas fazendo o que eu amo, que é a música. Se fosse dando aula, produzindo pra publicidade, canção, sei lá. Mas eu queria, né? Mas de fato eu tinha sonhos naquela época. Eu tinha o sonho de poder... eu vejo umas bandas foda indo pra fazenda gravar disco. Eu queria fazer isso. Eu queria tocar... Na época eu queria tocar em um boteco que fosse, mas se desse pra viajar o país inteiro tocando, seria foda.
pô, eu queria gravar um disco legal com a banda dos sonhos, com a produção que eu escolhi e tal, não sei o quê. E esse disco especificamente foi um disco onde eu escolhi os produtores que eu queria trabalhar, os músicos que eu queria trabalhar. Chibatinha trouxe da Bahia pra vir gravar o disco, perfeito. sabe? Chibatinha é um EP. Enfim. Então, ver todas essas coisas acontecendo, ter essa terceira tour da Europa já marcada para viajar daqui a pouco, ter ido para os Estados Unidos agora, enfim, eu fazer esse disco nesse momento, para mim, é sim a concretização dos sonhos, de tudo que eu pensei, ver isso acontecendo agora. Então, realmente é a concretização dos sonhos do Crônicas lá de E trás. pra gente finalizar, uma última pergunta que eu acho que conversa muito com esse fato que a gente tá falando agora. Em Banzo, né, você estava comentando que você canta justamente sobre ser gigante, né, sobre sonhar. Em Ouro Marrom, você também fala justamente sobre o sonhar com o futuro, né, o que a gente espera para o futuro. E isso é algo muito importante pra você quando a gente para pra pensar, né, liricamente, presente sempre esse termo, né, o sonhar, e no seu primeiro projeto também tá presente essa fala. E o sonhar, ele tá atrelado com a ideia do que você pode ser, do que é possível ser. E a pergunta que eu faço pra você pra te encerrar é: o sonhar para pessoas pretas hoje em dia é diferente? Cara, o sonhar pra gente sempre foi diferente, né? Ele foi... Eu acredito que isso vai se alterando nessa diferença à medida que a gente vai conquistando espaços e as possibilidades se tornam mais possíveis, né? Se tornam mais palpáveis. Mas o sonhar pra gente sempre foi diferente. Por muito tempo, muitos de nós não puderam sonhar mesmo. Assim, a gente achava que a gente não podia, porque de fato tinham muitas barreiras que ainda existem, mas que a gente mesmo está lutando para superar e para conseguir. Assim. Uma coisa que eu sempre pensei muito foi sonhar com o pé no chão, para a gente conseguir alcançar as coisas com realidade. E que bom que muita gente lutou para que eu e você pudéssemos estar aqui trocando essa ideia sobre isso nos nossos respectivos lugares, você me entrevistando e publicando a matéria nos lugares onde você deseja, enfim. E eu aqui nessa sala de estúdio podendo falar sobre um disco que eu acabei de gravar. Muita gente teve que lutar para que a gente tivesse essa possibilidade. E eu gosto muito de colocar isso, de que a gente não esqueça de que a gente consegue, sabe? Tem muita coisa que eu tô vivendo hoje que eu achei que eu não ia conseguir fazer. Crônica de um Sonhador é uma música que eu fiz pra mim mesmo, assim. Meio que me cutucando a não desistir, porque eu queria desistir, saca? Muita gente me disse que eu deveria, e eu acreditava nisso, mas ao mesmo tempo lá no fundo eu não queria. Então foi uma música que eu fiz pra mim mesmo continuar fazendo o que eu tô fazendo. Que bom que eu fiz isso. Infelizmente tem muita gente que desiste pelo caminho. Eu conheço muitos músicos que eu conheço sinceramente muito melhores e mais talentosos do que eu, que não conseguiram continuar por N fatores. Então eu gosto muito de sempre pontuar de que é possível sim, de que a gente tem força para isso, se a gente tiver, claro, possibilidade, ajuda, enfim, sozinho não tem como, a gente ainda vive num país, num mundo muito racista, a gente ainda tem uma desigualdade social muito gigante, então a gente precisa de possibilidade e de caminhos, assim. Eu sinceramente digo que eu sou o resultado de uma junção de pessoas. Eu tive muita ajuda para estar aqui onde eu tô agora. Muita gente falou, não, vamos aí, grava aqui. Ah, não, vou fazer show de graça aí pra você é foda. Ah, não sei o que. Teve muita gente que me ajudou. Em primeiro lugar, minha família, enfim. Então, eu acredito sim que os sonhos são possíveis. Gosto muito de pontuar isso nos meus trabalhos, porque eu sou um cara que sem esperança eu travo. Então, tipo, eu realmente gosto de pontuar isso nas minhas Sim, é importante. E que bom que você falou isso, e que bom que você comentou sobre o fato de que sonhar em conjunto, às vezes é mais fácil, às vezes ajuda a gente a chegar mais longe, tendo pessoas de confiança ali com a gente e tudo mais. É isso. Gostei muito de conversar contigo. Foi um prazer te conhecer. Espero que as pessoas deem cada vez mais play e te desejo muito, muito, muito sucesso, porque você é um cara muito talentoso, com uma voz que, inclusive, estava conversando com o pessoal da redação de onde eu trabalho, de que eu acho que é uma voz muito única mesmo, única de timbre e tudo mais, e que chama atenção por causa disso, e é muito interessante ver nos seus projetos como um todo, a forma como você trabalha, que ali você brincou fazendo um shotzinho, aí tem uma música que de repente tem um violino, mas tem um violão também no meio, tem uma coisa meio de samba ali no fundo, então é gostoso poder ver essas possibilidades que o sonhar te permitiram fazer. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela conversa. Valeu, maninho, até a próxima, tamo junto. Amei também. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.